Muito bem, queremos conversar sobre a família e nós sabemos que a palavra de Deus nos traz tantos exemplos. Exemplos bons, exemplos que devemos seguir e nos traz também tantos lares, tantas famílias onde houve tantos problemas, onde houve tantas dificuldades e nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. Ensinar a caminhar dentro do projeto de Deus, dentro daquilo que Deus quer para nós. O programa de Deus, o que Deus planejou para nós, é que nós tivéssemos uma família feliz, como aquela família do Salmo 128. Um homem feliz que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Um homem que trabalha, mas guia os seus filhos no caminho do Senhor. Um lar abençoado, uma família bonita, uma esposa no interior da casa que é como a videira frutífera. A videira é o produto da uva, nós temos a uva guardada para muito tempo, que é desidratada, a passa. Temos a uva fresca, temos o suco da uva, temos o vinho. E então, quando a Bíblia fala da videira, está falando de alegria, de fruto, de frutos doces, de frutos agradáveis, a videira. A esposa no interior da casa como a videira, trazendo alegria. Mas há muitas mulheres que se casam e elas não pensam na família, elas não pensam no todo, elas apenas pensam em si mesmas. Há um egoísmo, há muitas hoje que estão pensando, apesar de estarem casadas, pensando apenas na sua carreira profissional. E então não se importam com os filhos, não se importam com o marido, não se importam com a casa e se dedicam exclusivamente à sua carreira. E isso traz tantos problemas, isso traz tantos desajustes dentro do lar, dentro da família. Nós vamos ver aqui que Mical é filha do rei Saul. Em todo tempo, quando a Bíblia cita Mical, diz Mical, filha de Saul. Ela é filha do rei de Israel. Ela é uma princesa. E quando ela nasceu, seu pai já era rei. Então ela já nasceu no palácio, ela já nasceu na realeza, ela já nasceu sentindo-se uma criança diferente das outras crianças. Ela já nasceu sentindo-se melhor, quem sabe mais bonita, quem sabe com as melhores roupas, com a melhor comida. Ela já nasceu no palácio, já nasceu como uma princesa. Assim como hoje temos a família real lá na Inglaterra, as crianças que nascem ali, elas já nascem sabendo e pensando, eu sou um príncipe, sou uma princesa. E Mical assumiu esta postura. Mical assumiu a sua realeza, Mical assumiu o seu papel como princesa. E nós vamos ver que Mical não foi uma boa esposa. Não cumpriu o papel que Deus esperava para ela. Quando Mical vai entrar na vida de Davi? Quando Davi vence o gigante Golias, ele chega ali no campo de batalha e ele fica sabendo que o rei daria a filha em casamento para aquele que matasse o gigante. Ora, isto era muito importante para Davi, porque Davi sabia que ele recebera a unção de rei. Davi sabia que na sua juventude, na sua adolescência, o profeta Samuel o ungira como rei de Israel. E ele precisava ter uma entrada legal na família real. Davi precisava ser um herdeiro do trono, porque Deus não faz golpes de Estado. E então, Davi, quando ele fica sabendo que quem vencer o gigante vai se casar com a filha do rei, ele talvez conhecesse a filha do rei, ou talvez nem conhecesse, mas ele sabia que ele estava destinado a ser rei de Israel. E esta era a porta de entrada, esta era a via legal. Então, Davi vai, se apresenta a Saul e ele disse, olha,
teu servo irá e pelejará contra o filisteu, e Deus vai me entregar este filisteu nas minhas mãos, e Deus vai mostrar o seu poder, Deus vai mostrar quem ele é diante dos filisteus e diante de toda a nação de Israel. Sabemos então que Davi vence o gigante Golias, ele mata Golias, mas o rei não lhe entrega a filha mais velha, Merabe. Não sabemos se Merabe, a sua idade, talvez fosse até mais velha que Davi, não sabemos. Não sabemos se Merabe já disse para o seu pai, pai, não gostei desse Davi, não quero casar com ele, não. Eu estou gostando de outro. E Merabe se casa com outro, não se casa com Davi. Os dias vão passando, Davi já é um guerreiro, Davi já está no exército de Saul, e então Davi começa a ter vitórias, Davi começa a ser levantado no meio do povo, Davi começa a ter nome em Israel e começa a ter ciúme, inveja no coração de Saul em relação a Davi. Saul então fica sabendo que sua filha está apaixonada pelo Davi, Mical, a filha mais nova. E ele então pensa um modo de acabar com Davi. Diz para Davi qual que era o preço do seu dote, o dote que ele haveria de pagar, que eram 100 prepúcios de filisteus. Davi traz 200. Davi se casa com Mical e Davi está morando no Palácio Real. E vamos ver o que vai acontecer nesse casamento, Mical e Davi. 1 Samuel, capítulo 19, de 12 a 17, diz assim: Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei-mo mesmo da cama para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Bem, nós estamos vendo aqui um lar, uma família que está, onde estão acontecendo coisas assim tão estranhas, uma máfia e ódio, inveja e morte e coisas acontecendo como numa novela, como algo assim cheio de suspense e cheio também de pecado, de coisas tão erradas quando se olha Deus e Israel. Saul, a partir do momento que ele tem inveja de Davi, a partir do momento que Saul ouviu o cântico das mulheres dizendo Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Quando ele começou a perceber que Davi era amado pelo povo, ele começou a ter medo de Davi, inveja de Davi, ódio de Davi. Então Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos. Porque a inveja, porque esta questão de ter inveja traz o ódio. A inveja, o único jeito que a pessoa vê de ficar livre daquela pessoa que é melhor do que ele, é tirá-lo da frente, é matar. E é exatamente isso que Saul pensa fazer com Davi, matar Davi. E aquilo começa a estar na sua mente, na sua cabeça, ruminando esses pensamentos maus de morte para Davi o tempo todo. Nós vamos ver Saul, desde que Davi entra na sua história, até o final da história de Saul, Saul sendo atormentado
por pensamentos malignos. É muito importante que na família haja amor, haja compreensão, haja alegria de ver os outros crescendo, subindo, podendo alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando na família há inveja, quando na família há este ciúme, ali nós vamos ver que as portas se abrem para as coisas más, para maus pensamentos. Saul começa a ser atormentado e a única coisa que alivia Saul vai ser exatamente a harpa de Davi, as canções de Davi, Davi adorando, para que Deus possa estar presente. Então, Saul não pode compreender isto. E Mical se casa com Davi por amor. Mical ama Davi. A Bíblia não nos fala claramente que Davi amava Mical, mas possivelmente sim. Mical ama Davi e é muito fácil para amar a quem nos ama. Mical está no seu lar, está ali com Davi, mas é muito interessante perceber o que aconteceu nesta família. Saul manda matar Davi, manda mensageiros para matá-lo. Mical fica sabendo e diz: Davi, você tem de fugir, você tem de salvar a sua vida. E diz que ela desceu Davi por uma janela. Ela arrumou um jeito de Davi escapar. E ela ficou em casa. Mical toma um ídolo do lar, o deita na cama, coloca um tecido de peles de cabra na cabeça daquela estátua, coloca na cama como se fosse Davi. Aqui a gente vê duas coisas muito erradas. Primeiro, Mical ajuda Davi a fugir, mas ela tinha de estar na companhia dele. Mical teria de ir com Davi, ela tinha de estar com seu marido onde ele estivesse, para onde ele fosse, pois ela era sua esposa. Mas Mical, ela se sente princesa. Mical, ela se sente dentro do palácio: eu não vou sair com Davi, não vou sair como fugitiva. E ela fica no palácio e deixa Davi fugir. Deixa Davi ir embora sozinho. E ela pega um ídolo do lar. Às vezes eu penso, como será que na casa de Davi tinha um ídolo do lar? Como Davi, que é um adorador do Senhor, Davi que amava o Senhor, Davi que dedilhava a harpa em canções de adoração tão lindas que estão registradas ali nos Salmos, como pode ser que na casa dele tinha ídolo do lar? Possivelmente através de Mical. Possivelmente um presente, alguma coisa que Mical tenha ganhado de alguém, mas nós vemos o seguinte, que naquela época as pessoas elas tinham o seu Deus e tinham outros deuses. Tinham outros deuses dentro de casa. Às vezes você pode pensar hoje que você tem o Senhor e que é só o Senhor, mas não percebe que há outros deuses dentro da sua casa. Há outras coisas que ali estão, ou no caso aqui de Mical, uma imagem de escultura. As imagens, elas são pontos de contato para os demônios. As imagens, elas são uma legalidade para que o inimigo entre numa casa, para que o inimigo entre em uma família e esteja ali no meio daquela família, perturbando, atormentando e trazendo tantos problemas. O Senhor orientou e Ele deu ordem nos 10 mandamentos. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, nem lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E aqui na casa de Davi há um ídolo do lar. Às vezes as pessoas pensam,
eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, e não se importam com as coisas que estão dentro da sua casa. Não se importam com objetos ou com coisas que são pontos de contato com as trevas. Aquilo que lemos, aquilo que temos, as músicas, os filmes, os objetos, às vezes souvenirs comprados de nações, mas que têm uma legalidade, que têm uma consagração maligna. Aquilo ali é um elemento de separação na família, é um elemento de trazer confusão, trazer problemas na comunicação, trazer a presença maligna para a família. Davi, na casa dele, tinha um ídolo do lar, que foi colocado sobre a cama, fingindo que era Davi. E aqui nós vemos Mical ajudando o marido a fugir, mas ela não vai com ele. E ela mente para o seu pai. O pai diz, por que você fez isso comigo? Por que você deixou fugir o meu inimigo? E ela disse, ele disse que se eu não fizesse isso, ele iria me matar. Não é verdade. Davi jamais faria isso. Davi jamais usaria uma estratégia dessa. Mical deixa Davi sozinho no momento mais difícil. Davi vai passar por um tempo muito grande fugindo do rei Saul. Davi vai enfrentar o deserto. Davi vai enfrentar guerras. Davi vai ter momentos em que ele vai estar no meio dos inimigos. Ele vai ter de ficar um tempo na cidade de Gate, a cidade dos filisteus. E ele sabe que as pessoas estão reconhecendo ele. E quando ele foi chamado à presença do rei, disseram, olha, aquele Davi que cantaram nas canções em Israel, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares, esse Davi está aqui na nossa cidade. E quem sabe ele está aqui observando para guerrear, o que ele está fazendo aqui? E o rei o traz à sua presença e Davi se finge de doido. Davi finge uma convulsão, fica babando, se esgravatando nas grades. Davi se finge de doido, finge uma doença neurológica para que o rei não o prenda, não o mate. Porque Davi está só, fugindo de Saul. Davi está procurando salvar a sua vida e Davi está só. Aqui vemos uma primeira lição com relação a este lar, Mical e Davi. Mical se casa com Davi porque ele é um herói. Mical se casa com Davi porque ele é príncipe. Mical está com Davi por interesse, mas quando Davi precisa dela, da esposa, ela não está nessa posição. Há muitas mulheres que se casam por interesse, mas não assumem a sua posição como esposa, como mãe, como dona de casa, como lar, como família. Isso tudo traz problemas tão sérios. Davi vai e vai sozinho. Davi passa um bocado de tempo, mais de 10 anos, fugindo nas cavernas, sozinho. Até que Davi forma um exército e Davi então se casa com a Abigail, a esposa de Nabal, a viúva de Nabal. Davi se casa com ela, depois outras mulheres, e nós vamos ver na vida de Davi tantas coisas que vão acontecendo por uma questão tão pequena, por uma esposa que não soube o seu papel. Mical, o tempo todo é citada como Mical, filha de Saul. Em momento algum se fala Mical, esposa de Davi. Mical, esposa de Davi. Há mulheres que a sua carreira, a sua beleza, a sua performance, o seu eu está acima da família, está acima dos seus filhos, está acima do esposo. Então, nem ela é feliz, nem a família.
Não tem jeito. Ela não consegue ser feliz fora do seu papel. Fora do seu papel. Hoje nós temos visto muito isto, os jovens caminhando, pensando apenas na sua carreira, pensando apenas na o seu destaque na vida profissional. Eu estive um tempo com alguns irmãos muito amados, irmãos muito queridos, e conversávamos sobre os nossos filhos, e aquela irmã estava contando, olha, a minha filha, ela se casou, meus filhos casaram, um casal de filhos, casou com um casal de filhos da outra família. E eram muito felizes, mas os meninos todos estavam bem envolvidos com a sua carreira. A sua filha era advogada e tinha feito concurso, estava indo muito bem na sua carreira, mas o esposo era engenheiro e fez um concurso, estava numa empresa multinacional, estava indo muito bem, só que um estava numa cidade, o outro na outra. Um estava em São Paulo, o outro lá no Nordeste. E eles se encontravam apenas nos finais de semana, só nos finais de semana. E então, depois de 1 ano, quase 2 anos de casados, aquele jovem sofreu um acidente fatal. Veio a falecer, veio a óbito. Quando a esposa, que estava indo encontrar com o marido, soube, foi muito duro, foi muito triste. E ver que quase 2 anos de casado, eles não pararam juntos, quase tempo algum. Se encontravam apenas nos finais de semana, nos hotéis. E talvez se ela soubesse que ia viver tão pouco tempo junto com seu esposo, teria aproveitado melhor, teria estado ao lado do marido. Hoje a gente vê famílias que o marido vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, ou vai para outro lugar, a esposa fica sozinha, os filhos sozinhos. Não é este o propósito de Deus. Na história de Mical e Davi, essa separação trouxe tantos problemas para Davi e para Mical. O projeto de Deus, o plano de Deus é que a família esteja unida, esteja marido e esposa juntos, junto com os filhos, os pais ensinando seus filhos, os pais caminhando juntos, porque lá na frente você pode ter segurado a sua carreira, mas perdeu a sua família. Você pode ter segurado a sua performance, a sua profissão, o seu salário, mas perdeu seus filhos, ou perdeu o marido, ou perdeu o tempo de vida, não aproveitou, não viveu, não usou como Deus queria. Que você possa realmente deixar o seu coração nas mãos do Senhor e viver a vida simples de casado, juntos, amando um ao outro, servindo um ao outro e fazendo o que Deus quer, cumprindo na simplicidade do lar o projeto de Deus para a família. Amém? Vamos orar? Eu convido você a orar pela sua família, por você, pela sua casa. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor, para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor possa perdoar os meus pecados, lavar o meu coração, purificar-me de toda iniquidade, dar-me um coração puro, limpo, cheio da Tua paz. Eu Te entrego hoje, Senhor, a minha casa, a minha família, meus filhos, minha descendência, é tudo Teu, todos são Teus. Ajuda-me a viver em Tua presença, cumprindo o Teu propósito, no papel que o Senhor me confiou, como esposa, mãe, como pai, como marido. Ajuda, Senhor, cada um que está nos assistindo agora a fazer a Tua vontade no seu lar. Abençoamos cada casa, cada família, com a Tua paz, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua alegria.
abençoe com paz, abençoe com saúde, abençoe, ó Deus, com libertação, abençoe com salvação, cada um, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.